Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Estivemos afastados alguns dias aí, tivemos um imprevisto. O meu filho precisou fazer uma cirurgia e não deu para dar a devida atenção ao canal. Então nós deixamos para gravar esse vídeo agora, que a tormenta já passou e a bonança já está presente em nossos lares de novo, graças a Deus. Nós vamos nesse vídeo falar sobre a porção semanal de Pinhas, que está no livro de Números 25, do versículo 10 até o capítulo 30 e o verso de número 1. Então, diz assim a palavra de Deus. Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Elazar, neto de Aharon, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre o Israel, por ser tão zeloso quanto eu, para que eu não o destruísse com meu zelo. Portanto, diga-lhe: eu lhe dou minha aliança de paz, Shalom, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes depois dele, de que o ofício de sacerdote deles será para sempre. Isso porque ele foi zeloso da causa do seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Vamos só nos situar por que Pinhas entra na história e por que ele ganha tanta notoriedade da parte de Deus. Primeiro que Pinhas foi responsável pelo cessar de uma praga que Deus havia colocado no meio do povo de Israel. Nós sabemos, vimos na paraxá anterior, que o rei da região lá chamou um feiticeiro, um profeta feiticeiro chamado Bilam, que em português é Balaão, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que todas as vezes que Bilam foi amaldiçoar o povo, ele não conseguiu. Da sua boca saíram bênçãos em vez de maldições. E vendo que não tinha como o povo de Israel ser amaldiçoado através de falas, através de lugares amaldiçoados, o que o Bilam resolve ensinar ao povo, os inimigos de Israel? Ele ensina que o povo deveria chamar para si, só havia uma maneira do povo de Israel ser destruído. E que maneira era essa? Era que ele pudesse fazer com que o povo de Israel cometesse atrocidades contra Deus, e essas atrocidades iria chamar a ira divina contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles pegam mulheres midianitas, as midianitas, e essas mulheres elas começam a ir até o arraial de Israel e começam a ter um envolvimento sexual com os homens de Israel. E não só isso, eles começam a se alimentar e no meio desses rituais, mesmo em meio ao sexo que existia, eles começaram a adorar outros deuses e conseguiram assim o projeto que Bilam queria. Eles chamam a ira de Deus para a comunidade de Israel, e Israel começa a sofrer e pessoas começam a morrer porque Deus começa a matar o povo de Israel. E entre esses homens, a Bíblia diz que um homem, um líder de tribo, ele traz uma mulher para dentro da sua tenda. O nome desse homem era Zinri. E o Zinri traz essa mulher para dentro da sua tenda e ele chega diante de Moisés, está Moisés, Arão, Pinhas, e ele faz uma seguinte pergunta: eu posso ter uma mulher midianita? E por que ele faz essa pergunta? Porque a esposa de Moisés era midianita. Então, mais ou menos ele armou ali um laço, porque se Moisés dissesse que não podia, ele ia questionar: e você que tem uma mulher midianita? Por outro lado, Moisés não teria condições de dizer que ele não poderia ter uma mulher midianita. Então, o que acontece? Ele confronta
E o Moisés, diz a tradição, que o Moisés na hora não sabe responder. Ele não sabe o que ele fala para aquele líder. E a Bíblia diz que ficam olhando e na frente de todo mundo, Zimri e essa mulher, que se chamava Cosbe, eles dois entram nas suas tendas, na tenda de Zimri, para terem relações sexuais. E no meio disso, isso acontecendo, e Deus matando o povo, porque eles já haviam cometido o pecado. Então Moisés fica atônito, não sabe o que responder, não sabe o que fazer. O Arão também não sabe, mas diz a tradição que nessa hora, Pinhas, que era um sacerdote também, ele fala, não pode, que isso, ele está cometendo um pecado contra o Eterno. E diz a Bíblia que ele entra na tenda de Zimri com uma lança e ele acaba transpassando tanto Cosbe quanto o Zimri com a sua espada, com a sua lança, e mata aquele casal. E quando ele toma essa atitude, o que acontece? A Bíblia diz que a praga para. Então Deus cessa a praga na hora que acontece aquilo. O que eu quero meditar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês hoje sobre as atitudes de uma pessoa, quanto ela tem de importância em diversas situações. Vejam que, primeiro, quando nós olhamos para o cenário que está acontecendo aqui, o povo de Israel cometeu um pecado terrível, que foi ir atrás das mulheres midianitas, e o fato de irem atrás está associado a uma idolatria. A sociedade israelita naquele momento estava em turbo. Por quê? Estava todo mundo ali sem entender e o povo morrendo, a praga se alastrando entre o povo de Israel e ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que a atitude de Pinhas, a atitude dele foi suficiente para que Deus colocasse fim àquela praga. Às vezes, amados, o que acaba acontecendo com nós? Nós nos retraímos diante de situações porque nós nos achamos pequenos, nós nos achamos que nós não temos condições, nós achamos que nós não temos nada de especial. E o que acontece? Deus está esperando de mim, Deus está esperando de você, que nós tenhamos uma atitude que faça cessar o pecado. Então, eu não posso estar no meio de uma comunidade, eu não posso estar no meio de um grupo, eu não posso estar no meio de pessoas e achar que, já que todo mundo está fazendo assim, eu não posso fazer nada. Ao contrário, mesmo o povo tendo pecado, mesmo o Zimri desafiando a Moisés, mesmo com tudo isso, a Bíblia diz que Pinhas tomou uma atitude. Então, eu preciso, no meu dia a dia, eu preciso, durante a minha vida, eu preciso entender que Deus espera que uma pessoa possa mudar aquela situação. E foi o que aconteceu com Pinhas. Então, quando acaba a última paraxá, que é a paraxá de Balaque, o que acontece? Ela acaba contando esse fato. E a atitude que Pinhas tomou contra esse ato de Zimri e de Cosbe. Amados, a próxima paraxá, que é essa que nós estamos meditando, ela começa falando sobre a questão que Deus viu a atitude. E aí tem algumas coisas que me saltaram aos olhos quando eu fiz essa leitura. Por quê? Olha o que Deus diz. Assim disse Adonai a Moshe: Pinhas, filho de Elazar, neto de Aharon, o Corém, desviou minha ira de sobre o povo de Israel. Às vezes, nós precisamos tomar uma atitude drástica para que essa atitude drástica ela encerre uma situação grave que esteja acontecendo. Olha, nós estamos aí nesses dias de tanta coisa, nós estamos vivendo aí um período de pandemia, mas
tem horas que nós precisamos tomar uma decisão drástica, para que essa decisão ela encerre um mal maior. Se Pinhas não tivesse tomado essa decisão, o povo de Israel tinha sido consumido por inteiro. Por inteiro. Porque Deus estava muito irado. Mas uma atitude drástica. Porque a posição do homem que estava com Cozbi era de um líder. E o Pinhas vai matar um líder. Veja, imagine só as pessoas dessa tribo, os outros líderes. Mas quando ele toma essa atitude, que é uma atitude drástica, que é uma atitude de último grau, ao tomar essa decisão, o Pinhas, ele tira do meio do povo uma maldição que estava acontecendo. A próxima coisa que me salta aos olhos é que o próprio Deus vai dizer: por ele ser tão zeloso quanto eu sou. Irmãos, olha, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para vocês que nós precisamos ter um cuidado extremo do zelo que nós temos para com as coisas de Deus. Nós não temos autoridade, nós não temos motivos, nós não temos razões para, seja qual for a circunstância, nós entendermos que nós não precisamos ser zelosos para com Deus. Nós precisamos ser zelosos para com Deus. O salmista Davi, ele dizia assim: o zelo pela tua casa me devorará. Então, meus amados, nós precisamos ser zelosos. E aqui Deus vai dizer: ele foi tão zeloso quanto eu sou. Já pensou? O zelo de Pinhas, ele se iguala ao zelo que Deus tinha para com o povo de Israel naquele momento. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa para Deus, eu preciso ser zeloso. Quando eu vou fazer qualquer coisa para Deus, eu preciso que o zelo para que as coisas de Deus sejam bem cuidadas, bem tratadas, eu possa cuidar da minha fé de uma forma zelosa, com cuidado, com amor, com carinho. E isso tudo, meus queridos, Deus está de olho, porque Ele quer que nas coisas espirituais nós sejamos zelosos igual a Ele. Não é para ser zeloso mais ou menos, é para ser zeloso igual a Ele. Então, o Pinhas, Deus vai dizer, ele foi tão zeloso como eu sou. Deus era tão zeloso com o povo de Israel, que ele viu aquele pecado e ele quis matar o povo por causa do zelo. Então, às vezes, as pessoas querem colocar para nós que nós não precisamos ser tão caxias em servir a Deus. Nós não precisamos ser tão certo, tão certinho, tão sério, tão drástico. Precisamos sim. O nosso zelo, ele tem que estar ligado ao ponto máximo de você servir a Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, servir a Deus de uma maneira que não seja relevante. Então, Deus diz, olha, porque o Pinhas foi tão zeloso quanto eu sou, para que eu não destruísse o povo com o meu zelo, então eu lhe darei minha aliança de Shalom, minha aliança de paz. Amados, quem tem zelo com as coisas de Deus, sabe o que acontece? Quem tem zelo com as coisas de Deus, ele ganha uma aliança de paz para com Deus. Às vezes nós queremos ser não tão sério, não tão rígido, não tão drástico, não tão coisas, que nós abrimos mão de sermos zelosos por Deus. Não vamos deixar de ser zelosos. Vamos ser zelosos, porque quando nós formos zelosos com as coisas de Deus, amados, sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber uma aliança de paz.
Deus quer ter uma aliança de paz comigo e com você. Deus quer ter uma aliança de paz para comigo e para com você. Então, Deus coloca para com o Pinhas uma aliança tremenda, uma aliança baseada em paz. A aliança de Deus e Pinhas, ela é uma aliança de paz. E aí, um terceiro ponto que vai entrar nesse texto. Portanto, diga-lhe, eu lhe dou minha aliança de paz, fazendo uma aliança com ele e com seus descendentes depois dele. Amados, eu como pai, eu sou responsável por aquilo que vai acontecer na vida dos meus filhos. Então, às vezes, quando os nossos filhos são pequenos, quando os nossos filhos ainda são crianças, nós queremos não ser tão zelosos. E aí nós não ensina tanta coisa do eterno para eles, não precisa, liga a televisão e deixa lá ele assistindo as porcarias que passa na televisão, é só criança. Irmãos, nós temos que nos preocupar com as coisas para com os nossos filhos quando eles ainda são pequenos. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande de ensinarmos os nossos filhos quando eles ainda são pequenos. Não adianta você, olha, quando meu filho tiver um pouquinho maior eu vou ensinar. Não, ensine ele quando ele for pequeno. Porque as tuas atitudes vão refletir no futuro do teu filho, no futuro da tua filha. Nós estamos em uma sociedade em que a educação ela não é bem vista. E eu não estou falando da educação lá na escola, a educação que o teu filho recebe na escola. Eu estou falando da educação que ele recebe dentro da tua casa. Eu estou falando da educação que o teu filho aprende com você. Será que você tem sido zeloso? Você tem ensinado o teu filho a caminhar conforme os decretos que Deus tem para a vida dele? Será que você tem apresentado ao teu filho o Deus que você serve, mas apresentado porque às vezes nós pensamos que basta eu levar na igreja, levar na sinagoga, levar seja onde for, não basta levar. Você tem que estar presente dia após dia, momento a momento, porque Deus ele quer fazer uma aliança contigo, mas ele quer que essa aliança passe para o teu filho, passe para a tua filha, que o teu filho passe para o filho dele, que o filho do teu filho passe para frente, e que isso seja uma sequência de ensinamentos na tua família. Nós vemos hoje em dia que a situação ela não é fácil. A situação ela não é tranquila, mas a situação ela é de uma forma em que nós precisamos entender que Deus quer muito mais de mim e de você. Veja, Deus faz uma aliança com ele e diz: essa aliança é para com você e essa aliança é com os seus descendentes. Olha, vocês nunca mais vão deixar de servir a Deus como correm. Vocês serão para sempre. Sabe por quê? Porque você foi zeloso pela causa do seu Deus. Quantas vezes nós vemos as coisas acontecerem, mas nós achamos, não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Irmãos, nós temos uma causa que é maior do que qualquer coisa. É a causa do nosso Deus. É a causa do Deus que servimos. É a causa do Deus que nós queremos defender o seu nome. Então, meus queridos, o Pinhas ganhou uma aliança com Deus para ele e para os seus filhos. Por quê? Porque foram zelosos. Qual é o zelo que você tem para com as coisas de Deus? Às vezes nós vemos pessoas conta piada de Deus,
fala qualquer bobagem em nome de Deus, mente em nome de Deus, comete coisas em nome de Deus, para dizer que temos que ser zelosos. Eu tenho que ter zelo, você tem que ter zelo. Nós precisamos ser zelosos. O outro ponto é que ele fez expiação pelo povo de Deus. Eles não aceitaram. Eles não quiseram deixar que o povo fosse punido. Quantas vezes nós não vemos situações em que Deus começa... Essa pandemia ela é um exemplo. Deus está punindo a terra, com certeza. E quantas vezes nós olhamos e como não chegou em mim, como eu não estou preocupado com nada, estou nem aí. Estou nem aí, aconteça o que quiser acontecer. Mas não é assim, meus queridos. Nós precisamos nos colocar na posição de que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não gosta da morte do ímpio. Mesmo o ímpio. Deus não quer que o ímpio morra. Deus quer que o ímpio viva. Deus quer que o ímpio seja levado à vida. E aí, baseado nisso, sabe o que acontece? Eu e você, nós temos que nos preocupar. Como é que nós estamos lidando com isso? Será que de repente eu não estou precisando fazer alguma coisa para que essa tempestade passe logo? Será que durante essa pandemia, nós estamos falando de pandemia, e será que nessa pandemia eu fiz uma análise dos meus atos? Será que não é também por causa dos meus atos que Deus está punindo a terra? Será que não é por causa de mim também? Não só de mim, mas de mim também. Por quê? O pecado da humanidade ele vai caindo na balança, vai caindo na balança, vai caindo na balança, e chega uma hora que Deus precisa fazer com que isso diminua. E qual é a principal maneira? Com praga. Será que Deus não está querendo que eu mude isso? Será que Deus não está querendo que eu ajude para isso? A Bíblia diz em 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que será que eu já fiz para que pudesse melhorar as coisas que estão acontecendo no mundo? O que será que eu estou fazendo e a minha atitude ajuda a melhorar isso? Então, eu preciso muitas vezes fazer expiação. Veja, o ato de Pinhas é um ato de expiação de Deus para o povo de Israel. Ele olha e ele diz, eu preciso tomar essa atitude porque o povo tem pecado. Agora nós estamos em uma situação difícil e quem sabe o que Deus está esperando de mim e esperando de você é que nós possamos nos posicionar de uma forma melhor. Será que você hoje... Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2020. Será que você hoje é uma pessoa melhor do que quando começou a pandemia? Ou será que eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, egoísta? Não morreu ninguém da minha família, eu não estou nem aí. Não morreu ninguém de perto de mim, eu não estou nem aí. Ah, morreu chinês, que é problema dos chineses. Ah, morreu italiano, ah, problema do italiano, eu não moro na Itália. Não, amados, nós precisamos, quando se tem uma situação que Deus está punindo o povo, e Deus não quer, como eu li o texto de Ezequiel, eu não tenho prazer, de Jeremias, desculpa, eu não tenho prazer na morte do ímpio,
mas eu quero que o ímpio se arrependa. Então, é isso que Deus quer para mim e é isso que Deus quer para você. Então, meus queridos, o que eu tenho feito para que Deus possa mudar essa história do mundo? O que eu tenho feito para que Deus possa fazer coisas diferentes na minha vida e na vida da humanidade? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, espalhe a palavra de Deus através do nosso canal, indique para amigos, indique para pessoas e vamos juntos fazer esse mundo conhecer um pouco mais do eterno. Há uma profecia, uma promessa para nós que diz que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor vai encher a terra. Então vamos ser mensageiros desse conhecimento. Ajude-nos, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo e vamos espalhar a palavra de Deus entre os povos. Deus abençoe a vocês.